Carol é uma jovem muito bonita. Ela trabalha como manicure e mora com a sua irmã mais velha, a Ellen, num apartamento na Londres da década de 1960. Elas vieram de Bruxelas, na Bélgica, né? E elas ali em Londres, elas ocupam um apartamento muito simples, um apartamento pequeno. Portanto, elas vão fazer parte de uma comunidade que se encontra numa cidade estranha, numa cidade muitas vezes indiferente, muitas vezes hostil, né? Elas ocupam uma posição subalterna naquela comunidade, uma vez que elas trabalham em serviços periféricos. A Carol é uma manicure, né? A Carol, se nós olharmos ela assim com um olhar menos apurado, nós podemos dizer que ela era uma pessoa tímida, uma pessoa fechada, uma pessoa mais calada. Mas se nós aprofundarmos esse olhar, nós vamos ver uma pessoa com uma personalidade infantilizada, né? Com a sua própria irmã, ela tem uma relação de extrema dependência, principalmente afetiva. A irmã é que paga o aluguel, é a irmã que faz a compra para casa dos mantimentos, é a irmã que cozinha, né? A irmã gerencia o apartamento, né? E a Carol, ela está ali meio como numa posição bem assim infantil. O seu quarto é super infantilizado, os desenhozinhos na parede, os bibelôzinhos, ela dorme abraçada com um bichinho de pelúcia. Então ela tem uma personalidade infantil e obviamente isso se mostra de forma bem clara na sua relação com o sexo, né? Ela tem um verdadeiro pavor de qualquer contato sexual. A sexualidade para ela é extremamente desagradável. A sexualidade desperta nela sentimentos de agressividade, sentimentos de grandes desconfortos, né? Então ela foge de qualquer contato maior, qualquer contato mais intenso com os homens, e ela é muito bonita. A Carol é interpretada no filme pela Catherine Deneuve, uma das mulheres mais belas, né, que o cinema apresentou, uma mulher belíssima. Ela tinha aí em torno de 21, 22 anos de idade. E, obviamente, então, quando a Carol anda pela rua, ela desperta o interesse dos homens, obviamente. Os homens olham para ela, alguns fazem comentários ali a respeito da beleza dela, né? Então, ela erotiza o ambiente, mas ela se incomoda tremendamente com isso, né? Ela se sente extremamente mal quando algum homem se dirige a ela, com a intenção de cortejá-la e tal. A Carol, ela trabalha então num salão, né, uma manicure, e nesse salão é muito interessante, porque nesse salão, né, ela vai entrar em contato com a intimidade dos homens. Só que essa intimidade dos homens vai lhe chegar através das falas, através dos relatos das clientes e das suas colegas de trabalho. Então é um relato que vai chegar para ela de forma deformado, né? É um relato deformado, é um relato alterado, né? E esses relatos que vão chegar é que os homens são maus, que os homens são violentos, que os homens são insensíveis e que os homens devem ser punidos, né? Então e ela vai pensando do cotidiano dela todos os aspectos sexuais do cotidiano. Com isso, ela vai selecionando, né, os dizeres sexuais, as vivências sexuais, por menores que sejam, e vai hipertrofiando e deformando esses acontecimentos. Então, a sua vida, apesar dela não suportar,
nada que refira à parte sexual, ela vai ter um cotidiano extremamente erotizado, extremamente sexualizado. A irmã dela tem um caso já há longo tempo com um homem casado. Ele tem uma aventura extraconjugal, mas essa aventura já dura meses. E a Carol é obrigada a conviver com a irmã e com o amante da irmã, que às vezes pernoita lá, passa uma parte da noite lá, né? E ela, quando uma vez ele deixa a sua escova de dente lá, e ela uma vez olha a escova de dente dele, e aquela escova de dente, quer dizer, a escova de dente que remete à boca, né? A algo tão íntimo, né? O interior da boca, aquilo dá um nojo tão grande nela que ela pega com a escova com a ponta dos dedos e joga no lixo, né? Outra vez ele deixa a blusa lá, né? E ela então cheira a blusa, né? Então é como se ela fosse fazer um teste nela, né? Para ver qual seria a reação. Ela cheira a blusa e aquele cheiro do homem, né? Para ela é extremamente nauseante, né? E ela tem náuseas e vomita, né? Ao cheirar, né? A blusa do amante da irmã. A Carol tem um pretendente, né? O Colin. Esse rapaz, apaixonado por ela é muito bonita, né? Apaixonado por ela, quer namorar com ela, quer ficar com ela, mas ela vai driblando ele, mas ela não é muito clara, ela não se expressa, porque talvez no fundo ela achasse que devia namorar, como as outras moças namoravam, ela também tinha que namorar, mas ela não consegue então dar um não definitivo para ele. E ele vai interpretando aquilo tudo como se fosse uma pessoa mais difícil de conseguir, uma conquista mais arrastada, mais demorada. E ele está apaixonado por ela, né? E uma vez ele tenta dar um beijo na boca dela, né? Tenta dar um beijo e ela sai correndo, esfregando a boca, tirando aquilo, e vai lavar a boca compulsivamente. Então qualquer contato mais íntimo, sexual, para ela aquilo é a morte. Ela não quer saber daquilo. Bom, a Carol então vive ali, nós já vimos, um dilema principal, que é um dilema sexual. Mas não é um dilema somente sexual. Não é somente uma repulsa ao sexo. A Carol tem uma repulsa à vida, né? Ela não tem amigos. Ela não gosta de ir no cinema, ela não gosta de ir no teatro, ela não gosta de assistir TV, ela não gosta de ler, ela não gosta de ouvir música. A Carol não tem prazer com a vida, né? A vida dela é uma vida desprazerosa. Ela tem um cotidiano desprazeroso, um cotidiano onde não há a presença do prazer. Não há uma relação da Carol com o prazer, não somente sexual, mas do prazer de uma maneira geral. Por isso que o nome do filme não é Repulsa ao Sexo, o nome original do filme é apenas Repulsa, né? O Repulsa ao Sexo ficou o título aqui no Brasil, se não me engano em Portugal também, Repulsa ao Sexo. Mas o título original é apenas Repulsa, mostrando então que o problema da Carol é um problema que transcende a sexualidade, é um problema maior que a sexualidade, ela é o que mais chama atenção, porque é uma energia, é uma faceta nossa muito poderosa, então é aquela que mais aparece, né? Mas o grande problema da Carol é um problema com a vida, né? É um problema com a vida, ela não consegue viver de forma adequada. Você olhando assim para ela, parece que é uma pessoa tímida, calada, mas ela está a mil. Por dentro, memórias, emoções, agressividades estão ali no redemoinho, né? É como se ela vivesse numa redoma, como se ela vivesse numa bolha onde reverberasse ali os seus sentimentos, as suas memórias. Então ela está a mil, ela está galopando, o seu espírito está galopando. Você olhando, ela está com aquele olhar sempre longínquo, aquele olhar distante, aquele olhar meio vazio, né? Mas no fundo, no seu interior, as coisas estão galopando
galopando, as coisas estão correndo, a vida dela está a mil, né? Ela está a mil, mas ninguém sabe disso. E essa característica é uma característica das pessoas que estão sofrendo um processo de fragmentação psíquica, né? Que a psiquiatria chama de vários nomes, um desses nomes é a esquizofrenia, né? Então a Carol está vivendo o início de um processo de uma esquizofrenia paranoide. Se nós fôssemos classificar do ponto de vista psiquiátrico essa aventura da Carol, o Roman Polanski ele começa a abordar isso desde o início, né, do eclodir desses pequeninos surtos que vão se intensificando, caracterizando então esse quadro psiquiátrico de uma esquizofrenia paranoide. Bom, a Carol está vivendo a década de 60. A década de 60 foi a década da liberação sexual, foi a década do prazer. Todos na década de 60 foram convocados a gozar. Foi a década do gozo, a gozar pela música, a gozar pelas drogas, a gozar pelo sexo, a gozar pela viagem. Os jovens abandonaram as suas famílias e foram andar pelo mundo. Os jovens foram fazer parte dos movimentos de esquerda para derrubar o regime. Os jovens foram construir comunidades rurais que recusando a vida oferecida pelos seus pais e pela sociedade. Foi a época da sociedade alternativa, a época do movimento hippie, e a Carol está na década de 60. Então a década de 60 está convocando a Carol para gozar, mas a Carol não quer nada com o gozo. A vida dela está num outro patamar. A vida dela está numa outra dimensão. E para complicar mais as coisas para Carol ainda, a irmã diz que vai viajar com o amante para a Itália, vai passear na Itália e vai deixá-la sozinha. Ela não quer, implora a irmã para não ir, ela já percebe que as coisas não estão muito bem para o seu lado. Ela pede para a irmã não ir, a irmã não dá bola, a irmã não saca, né? A irmã não percebe esse processo já de fragmentação que ela está, e a irmã acaba partindo, passar uns dias lá na Itália. Juntando a isso, o pretendente dela, o Colin, intensifica a corte. Ele começa a dar mais em cima dela para ela namorar com ele, e ela começa a se sentir pressionada. E com isso ela deixa até mesmo de ir trabalhar. Ela vai ficar em casa, ela para de ir ao trabalho, e em casa ela começa então a intensificar esse processo de desintegração da sua personalidade que já havia se iniciado, né? A irmã, antes de viajar, deixa um coelho preparado para ela comer. Esse coelho, na verdade, a irmã havia preparado na véspera para comer com o amante e comer com ela, né? Só que o amante não estava com pressa, porque tinha que voltar cedo para casa, e então propõe sair com a irmã dela, né, com a Ellie, para comer alguma coisa e depois ele iria embora. Então o coelho fica lá, como a Ellie viaja, deixa para ela, fala, ó, você prepara o coelho e faz o coelho. O coelho fica fora da geladeira, né, e obviamente ele começa a apodrecer. Então nós temos aí o coelho é o símbolo da fertilidade, né? Tem um coelho da Páscoa, né? É o símbolo da fertilidade. O coelho está associado ao sexo frenético, né? A gozar como um coelho, né? Então há toda uma simbologia que remete o coelho à sexualidade. É esse coelho que vai apodrecendo. Fora da geladeira tem batatas, que também começam a apodrecer. Há flores no apartamento que começa a apodrecer. Então há um apodrecimento das matérias do apartamento, né? Das matérias orgânicas do apartamento, que vão acontecer simultaneamente a desagregação mental de Carol. Então, a desagregação da personalidade de Carol será concomitante a essa deterioração desses produtos orgânicos, né? E as batatas vão apodrecer, as flores vão apodrecer, o coelho vão apodrecer, e a Carol vai se desintegrar
psicologicamente. Ela começa tendo pesadelos. Ela tem pesadelos que ela está sendo estuprada, né? Então, quer dizer, esse pesadelo, quem que cria? É ela. Quem que traz o estuprador para estuprá-la? Ela, né? Depois dos pesadelos, que são repetitivos, são vários dias ali ela tendo esses pesadelos, ela começa a ter alucinações visuais. Ela olha no espelho e vê a foto de um homem, o homem que a estupra no seu pesadelo. Ela começa a trazer para a realidade os seus fantasmas interiores, as suas agressividades, os seus desejos, as suas memórias, as suas frustrações. Ela começa a materializar, ela começa a projetar no apartamento, né, todos esses fantasmas, começa a dar vida a esses fantasmas. Ela olha pela janela do apartamento e vê o convento, que faz divisa quase com o apartamento, e ela provavelmente deve pensar como que aquelas freiras são felizes. Elas não precisam fazer sexo. As freiras estão protegidas ali por aqueles muros que as protegem da sexualidade. E ela também está agora protegida pelo apartamento, ela também está enclausurada como aquelas freiras, né, no seu apartamento, né? A Carol começa também a colocar os sons que vêm de fora do apartamento, como o badalar do sino da igreja do convento, como o badalar do relógio da sua casa. Tem 3 músicos disformes, eles são aleijados, eles são deficientes físicos, e esses músicos passam algumas vezes diante da janela dela, como que para nos lembrar que aquela deformidade física que eles estão apresentando agora, aquela deformidade está apresentando ali com aquela do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico. Ela introduz todos esses sons nos seus pesadelos e depois nas suas alucinações. Ela começa a alucinar que as paredes estão se dilatando, né? Então o apartamento fica enorme, a sala fica enorme, depois o apartamento se contrai, como se o apartamento fosse um ser vivo que respira, que expira e que inspira, né? O apartamento como um símbolo do seu eu, um símbolo do seu psiquismo, né? Desse apartamento, das paredes desse apartamento vão brotar mãos, como da batata que está apodrecendo, estão brotando ramos. Das paredes do apartamento vão brotar mãos que agarram nos seios dela, agarram na barriga, acariciam os cabelos dela, são mãos que estão usufruindo sexualmente delas, né? Então ela está alucinando, alucinação auditiva, alucinação visual, né? Então ela passa dias ali em extremo sofrimento, ela volta a trabalhar, mas ela está tão perturbada que ela acaba machucando a mão de uma cliente, é despedida, volta para o apartamento, aí a coisa degringola de vez, né? Aí ela começa a entrar de vez no seu surto esquizofrênico paranoico, né? No seu surto persecutório, né? O namorado vê que ela não vai trabalhar, né? Ele fica preocupado e ele vai no apartamento, bate na porta, ela não quer abrir, ele arromba a porta e começa a falar com ela, e ele está ali apaixonado, está ali de 4 pela Carol, né? E para ela ele é um grande inimigo. Ele é o grande inimigo por quê? Ele é o grande inimigo porque ele representa a sexualidade. Ele representa esse grande inimigo que está revolvendo fatos do passado, está trazendo à tona fatos que ela não quer trazer à tona. A sexualidade a coloca diante de fatos ocorridos no passado que a traumatiza radicalmente. Então esse
namorado, todo apaixonado, ele é o grande inimigo que a obriga a conviver com aquilo que ela não quer, com aquilo que ela não aceita, com aquilo que lhe provoca uma extrema angústia, um extremo sofrimento. Então ele é o grande inimigo e merece morrer. E ela então o mata. Ela pega o cadáver do tal suposto namorado e joga ele na banheira, que está cheio d'água. A água começa então a transbordar pelo apartamento, inunda o apartamento, a inundação da água marcando a simbologia, portanto, do caos do apartamento, que por sua vez é o caos psíquico, porque o apartamento também é um símbolo a deterioração do apartamento, também é um símbolo da sua deterioração psíquica, né? Então ela joga lá o namorado lá, daqui a pouco quem bate na porta, um outro inimigo, um outro homem, é o proprietário do apartamento que veio receber o aluguel. Ela está de camisola, ele interpreta uma camisola semi-transparente, e ela belíssima, e ele interpreta aquela mulher belíssima de camisola recebendo ele, sentada ali paradinha, quietinha. Ele interpreta aquilo como um estímulo sexual, como um aviso, olha, venha que eu estou disposta. Ele interpreta mais ou menos desse jeito e vai para cima dela, né, agarrando ela pega, mata ele também. Então já temos na casa dois corpos, dois defuntos. Chega para ela um cartão postal de Pisa, né? A Pisa como um símbolo fálico, a irmã manda para ela. Então a casa está inundada, mostrando o caos, dois cadáveres lá. Passado alguns dias chega a irmã e se defronta com aquela realidade ali que impensável, né? A casa toda inundada, semi-destruída, né? Com o coelho estragado lá em cima da pia, as batatas estragadas, flores mortas, a água toda alagada, dois cadáveres, e ela está onde? Ela está escondida debaixo da cama, né? Mostrando aí o infantilismo dela. E mais infantil ainda, ela está imitando que está morta, ela está desmaiada debaixo da cama. E o que acontece? O amante da irmã pega ela no colo, né? Pega ela no colo e traz ela para fora do apartamento no colo, segurada no colo, como um pai que vai levar a filha adormecida para a cama. Mas também como um noivo que vai levar a noiva para a cama para desfrutar da sua noite de núpcias, né? O filme vai terminar mostrando uma foto, e obviamente isso não é uma coisa impensada, né? Essa foto, claro, remete à chave do filme, né? Está ali de forma proposital, de forma a fechar essa história. E essa foto é muito significativa, porque essa foto mostra a Carol e a sua família. Ela está atrás da sua família, afastada da sua família, e ela olha enviesadamente para o pai, insinuando, mostrando que entre ela e o pai provavelmente ocorreu uma relação pedófila e incestuosa. Repulsa ao Sexo é um filme de 1965, um filme bastante velhinho. Repulsa ao Sexo foi o primeiro filme do Roman Polanski fora da Polônia, né? O primeiro filme dele fora da Polônia. E ele vai fazer parte de uma trilogia, a famosa trilogia do apartamento, que começa com Repulsa ao Sexo, vai depois para O Bebê de Rosemary, e depois para O Inquilino. O Bebê de Rosemary, nós já temos aqui no canal a minha análise dele. Eu fiz 3 filmes sobre O Bebê de Rosemary. E sobre O Inquilino, eu irei postar dentro das próximas semanas, irei postar alguns vídeos, eu dividi também em 4 vídeos, se não me engano, o filme O Inquilino, e irei postar aqui também no canal. Os próximos vídeos
serão sobre uma obra do Carlo Ginzburg, que será Os Andarilhos do Bem, né? Já tenho no canal O Queijo e os Vermes, e agora, que é do Carlo Ginzburg também, e agora colocarei, serão 7 ou 8 vídeos sobre os andarilhos do bem. Repulsa ao Sexo, um filme que vale a pena ser revisto.